Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O nosso assunto hoje é inveja. Eu trago para nós podermos conversar esse tema que leva tantas pessoas a ficarem doentes. É muito grande, infelizmente, o número de pessoas com uma baixíssima autoestima. Isso é uma doença terrível do espírito, né? É muito grande pessoas que não conseguem atingir objetivos, é muito grande o número de pessoas que simplesmente anda até um determinado ponto e a partir dali acaba empacando e não conseguindo chegar em lugar mais nenhum, não é? Então no dia a dia nós analisamos isso nas pessoas com uma frequência bastante grande. Há pessoas que nem imaginam, por exemplo, ter esse tipo de sentimento, essa coisa chamada inveja. Só que na verdade nenhum de nós escapa disso, não é? Isso é uma frequência vibracional, é uma estrutura vibracional atrelada aqui ao nosso corpo psicobiofísico que faz com que de repente nós percamos aí grandes partes da nossa vida, de cada uma de nossa encarnação, de cada uma dessas nossas vivências e encarnações, com situações que são absolutamente sem sentido. Então nós vamos tratar aqui sobre inveja, que é um mal que assola praticamente todo mundo, não é? Eu acredito que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não sinta pelo menos um mínimo de inveja de alguém. A gente sempre sente quando não se coloca de uma forma correta, não se coloca de uma forma objetiva, não é? Então vamos lá. A inveja é uma confissão de inferioridade. Se você sente inveja de alguém, é porque você se sente inferior a alguém. Agora, se as pessoas sentem inveja de você, é porque elas se sentem inferiores a você. É assim que funciona, não é? E é natural, infelizmente, as pessoas sentirem essa inferioridade com relação aos outros, porque elas gostariam de ser os outros. Não é? Quantas e quantas vezes, por exemplo, você já não se viu ou já não se pegou, pelo menos em pensamento, imaginando ser alguém, imaginando alguém que você conheça, alguém com quem você tenha lidado, e aquela pessoa decolou, aquela pessoa foi embora, e de repente você continua estacionado aí no mesmo estágio, no mesmo ponto. Quantas pessoas, por exemplo, você conhece que cresceram com você e aquelas pessoas atingiram o ápice de repente, muitas vezes fazendo muito menos do que você fez, mas elas atingem o sucesso e elas estão na estratosfera e de repente você continua aqui gramando, não é? Isso vale para as pessoas que nos olham também, porque é muito comum as pessoas olharem para você e elas verem aonde você está, né? Mas elas não perceberem exatamente o que você teve que caminhar para chegar naquele ponto, né? Então as pessoas olham umas o que as outras têm, mas não olham exatamente o que elas fizeram para poder chegar ali, para poder atingir aquele objetivo. Isso vale para qualquer pessoa, vale para um encanador, para um eletricista, para um padeiro. Existe padeiro de sucesso e um padeiro que não tem sucesso, um padeiro que faz um pão que nem ele come, não é? Tem eletricista de sucesso que faz um serviço e vai perdurar por 1, 2, 3, 5, 10 anos num imóvel, e de repente tem eletricista que vai desenvolver um trabalho, a todo instante você vai tomar choque, ou aquilo não vai funcionar, ou vai dar curto, ou vai ter problema. Isso vale para um engenheiro que vai construir uma ponte, para um engenheiro que vai construir um veículo, isso vale para um médico que vai fazer um diagnóstico, isso vale para um médico cirurgião que vai fazer uma cirurgia também. Há sempre muito poucas pessoas, infelizmente, né? Há sempre muito poucas pessoas que atingem o ápice, chegam no ápice do sucesso, ou seja, atingem o sucesso que a imensa maioria gostaria de atingir, mas que também não faz absolutamente nada, ou se faz alguma coisa, faz tão pouco que não consegue chegar até lá. Então é disso que a gente fala aqui hoje. A inveja é uma confissão de inferioridade, ela evidencia a intolerância que umas pessoas têm com relação às outras. Ah, eu tenho, você não. Aliás, você tem, eu não tenho. Ah, ele é, eu não sou. Fulano é assim, eu não sou. Isso gera uma pseudo-inferioridade que vai se estruturar
mesmo que a pessoa nem se dê conta, nem perceba, em características profundas de inveja que vão fazer com que ela não saia do lugar. Então, presta atenção. Se eventualmente você quer muito chegar em algum lugar, atingir algum objetivo, e você não consegue atingir o objetivo por mais que você faça, então não adianta você querer buscar o motivo ou a motivação para isso acontecer fora de você, porque você não vai encontrar isso fora de você. Essa motivação ou esse motivo para a ação, ou para que a ação aconteça dessa forma, dessa maneira, desordenada dessa maneira, o motivo está dentro de você. Nós não somos as pessoas que nós imaginamos ser. Nós somos infinitamente mais do que nós imaginamos ser. E esse infinitamente mais, muitas vezes, não significa que é uma coisa muito legal, não é? Porque nós já nascemos, vivemos e morremos nesse planeta há um tempo incontável, há um tempo que não dá para nós quantificarmos dentro dessa nossa capacidade humana de percepção ou de sensação. Não é? Nós estamos aqui trocando de corpos há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Há espíritos antigos que chegam, que passam de 1.000, 2.000 encarnações nesse planeta. Então tudo aquilo que nós vivemos fica registrado no nosso subconsciente, que é o nosso registro akáshico. Então, essa intolerância que existe dentro de cada um de nós, dentro do subconsciente de cada um de nós, é que justamente leva as pessoas a sentirem inveja umas das outras, não é? Porque é mais fácil eu invejar alguém do que eu fazer exatamente a mesma coisa, ou mais até do que ele fez, para chegar no mesmo patamar ou num nível mais elevado. É muito comum nós encontrarmos pessoas que simplesmente reclamam, porque é mais fácil você se lamentar, é mais fácil você reclamar, do que você arregaçar as mangas e fazer aquilo que o outro faz. Todo mundo falava, não é, sobre o Ayrton Senna, por exemplo. Mas por que o Ayrton Senna foi um ícone? Porque o Ayrton Senna fazia coisas que ninguém fazia. Eu não sei até o quanto você conhece da vida de Ayrton Senna, mas Ayrton Senna era o melhor piloto em terreno molhado. Ele era o melhor piloto na chuva, porque enquanto estava todo mundo assistindo lá o Netflix em casa, numa boa, com a sua família, né, comendo, descansando, o nosso amigo Ayrton Senna estava no kart dele, sabe, debaixo de chuva, debaixo de temporal, entendendo como funcionava a água, entendendo como funcionava cada tipo de pneu, entendendo como funcionava, por exemplo, a máquina como um todo, naquelas movimentações que ele tinha que fazer debaixo de chuva. Quando chovia não tinha para ninguém, só ele ganhava, não é? Mas ele não era melhor do que todo mundo, por exemplo, só nesse sentido. Ele era muito bom em tudo, porque ele era perfeccionista, ele era o tipo de pessoa que não aceitava nada que fosse meia boca na vida dele. Então, geralmente, as pessoas que são meia boca são pessoas invejosas. Então, se as pessoas têm inveja de você, é porque elas são pessoas meia boca. Se você tem inveja de alguém, é porque você é meia boca. É porque você não faz o que deveria fazer. Primeira coisa a fazer é parar de olhar para a vida do outro, porque a vida do outro é do outro, não é sua, não é? Eu não posso me basear no meu sucesso naquilo que os outros estão fazendo. O meu sucesso, ele é relativo àquilo que eu venho fazendo. Se eu venho atingindo os meus objetivos, parabéns para mim. Se eu não venho atingindo os meus objetivos, então eu preciso encontrar dentro de mim o mecanismo que me leva a não atingir esses objetivos. Então, seja lá o que nós façamos na vida, nós podemos ser os melhores dos melhores dos melhores. E aí, automaticamente, quanto melhor você for, mais pedrada você vai levantar. Mais pedrada você vai receber, na verdade, né? Porque ninguém chuta cachorro morto e ninguém agride nenhum tipo de fracassado. Né? As pessoas elas só agridem aqueles que chegam em algum lugar. Então é muito fácil eu digo força de expressão, é muito fácil algumas pessoas apedrejarem, destruírem, mutilarem, falarem uma porção de bobagem com relação a alguém que está no topo. E se você está no topo, você está atraindo tudo quanto é tipo de inveja para você, e isso te mata. A gente vai falar sobre isso no decorrer aqui da live.
Bom, esse sentimento corrosivo, ele se manifesta de diversas maneiras, de diversos modos, e é importante reconhecê-lo. Ou seja, a inveja, não é? Esse sentimento de inveja, é importante reconhecê-lo tanto nas pessoas com as quais nós convivemos, quanto dentro de nós mesmos. Agora, quando eu me refiro às pessoas com as quais nós convivemos, eu estou me referindo a todas as pessoas, pai, mãe, irmãos, marido, mulher, filhos, sabe? Nós não queremos o mal de ninguém, mas acontece que nós desejamos, mesmo que inconscientemente, aquilo que o outro tem, sem ter que fazer aquilo que ele fez. Não é? Então, quando você está convivendo com uma pessoa, você tem que identificar se aquela pessoa de fato está com você, ela está te impulsionando a crescer, ou ela está fazendo o possível e o impossível para te puxar o tapete, para te passar algumas rasteiras na vida e você não atingir os seus objetivos. Porque para o fracassado é muito mais importante ele, por exemplo, não deixar ninguém ter sucesso, do que ele sair do fracasso. O fracassado, ele quer que todos tenham fracasso, ele quer que todos sejam fracassados, porque assim ele não tem nenhum motivo para se movimentar, ele não tem nenhuma motivação para modificar a vida dele. Então, quando nós estamos falando de inveja, nós precisamos estar muito atentos, porque de repente a inveja vem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, da sua mulher, do seu marido, do seu filho, e você tem que aprender a lidar com isso. Você não vai se afastar das pessoas, você só vai aprender a lidar com elas. Não é? Porque quando você está lidando com uma pessoa que te inveja, se é uma pessoa que te inveja pura e simplesmente, você não presta atenção e segue. Agora, quando aquela pessoa começa a drenar a sua energia, é quando você tem que comprar um estilinguinho, sabe? Dar uma estilingada nos dentinhos desses vampiros, porque eles vão vampirizar, eles vão sugar a sua energia. As pessoas sugam a energia umas das outras, até muitas vezes sem saber. Sabe? Não é intencional, mas elas fazem isso, ou seja, acaba nivelando todo mundo por baixo dentro de uma frequência tão densa, tão pesada, que ninguém sai daquele bendito buraco. Bom, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Palermo, terapeuta holístico, acho que vocês já me conhecem, não é? Se eventualmente vocês quiserem conversar sobre esse tema, se quiserem fazer perguntas ou de repente colocações sobre esse tema inveja, eu vou pedir a vocês que cliquem aqui nesse pontinho de interrogação que tem aqui logo abaixo na tela, para que eu consiga identificar daqui a pouco e a gente poder conversar, senão eu vou acabar me perdendo, tá bom, gente? Bom, quando alguém nos inveja, isso geralmente revela as suas inseguranças, as questões não resolvidas. Toda pessoa que inveja alguém é uma pessoa insegura. Ela não consegue acreditar nela mesma, ela não consegue acreditar na sua própria existência, ela não consegue acreditar no seu próprio taco, ela não consegue acreditar que ela seja capaz de atingir os objetivos, ela se sente incapaz, ela se sente incapacitada. Né? Eu estou vendo aqui, o Sérgio chegou agora, a Sandrita também. Sandrita, você não é a pessoa que imagina ser. Você apenas está essa pessoa. Juntamente com esta pessoa que habita em você, que é o teu personagem atual, existem outras pessoas que você já nasceu, viveu e morreu um dia. E essas pessoas fracassaram lá atrás. E elas continuam sendo fracassadas. Não adianta querer brigar com uma personalidade múltipla, achando que ela é o capeta encarnado na minha vida, que ela não é, na verdade não é. Não é? Uma personalidade múltipla, ela está vivendo dentro de um looping, sabe? Imagina um cachorrinho correndo atrás do rabo. Então, aquela nossa personalidade múltipla que se sente incapacitada, que se sente insegura, que se sente, que tem uma percepção distorcida de si mesma, ela está presa no espaço e no tempo. Se ela viveu em 1780 e morreu em 1780, por exemplo, ela está presa em 1780. Não adianta você agora querer dar uma de solucionador de todos os problemas e ignorar aquela pessoinha que você foi em 1780. Não tem jeito, você tem que acessar. Você precisa acessar essa pessoa. E acessar essa pessoa, de repente, é fazendo terapia? Sim, fazendo terapia. Ou, de repente, você aprendendo a lidar com essas pessoas, não é? Porque moram pessoas dentro de nós.
dentro de todos nós moram pessoas. Pessoas que nós já fomos um dia. Porque o que morre é o corpo, a personalidade ela continua ativa por um tempo indeterminado, até que o personagem atual ele consiga trazer aquela personalidade que está sofrendo para a luz, para que ela pare de sofrer, para que ela cresça, para que ela entre dentro de um processo de unicidade com o personagem atual, não é? Então essa percepção distorcida que as pessoas têm é justamente o limiar que nos leva ao sucesso e ao fracasso. O limiar que leva você ao sucesso ou ao fracasso está atrelado exatamente a tudo aquilo que você faz, mas aquilo que te leva para o fracasso com muita facilidade, sem que você tenha, por exemplo, muito esforço para isso, isso está atrelado a uma personalidade múltipla. Busque informações sobre isso. E eu estarei dando um curso agora no mês de novembro de terapia de vida passada, onde eu vou estar ensinando profissionais da área de saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, a lidar com essas personalidades anteriores para que elas possam ajudar melhor os seus pacientes a terem uma qualidade de vida melhor. Mas nada impede que você procure entender isso, procure aprender a lidar com isso, porque na hora que você aprende a lidar com isso, você se torna o seu maior terapeuta. Então, se você quer ter uma ideia de como será esse curso que eu vou estar dando no mês de novembro, é só você me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que eu vou deixar escrito aí depois na descrição do vídeo, que aí eu te passo programação e conteúdo programático. Mas enfim, essa percepção distorcida que leva as pessoas a se sentirem inferiores umas às outras, isso é algo que não está atrelado ao personagem atual. O personagem atual, ele só vivencia uma sombra que existe dentro do subconsciente dele, né? Então a inveja, toda inveja, ela sempre cria uma comparação, uma maldita comparação, uma comparação constante, que leva a um ciclo vicioso, que leva a um ciclo venenoso, sabe, de descontentamento e até de desprezo. As pessoas, veja só, imagina alguém que tenha muito sucesso, né? E essa pessoa que tenha muito sucesso, ela tem uma porção de conhecidos. Esses conhecidos, num primeiro momento, eles até conseguem disfarçar, depois eles começam a desprezar aquele que está no topo. É por isso que quando você começa a se libertar, quando você começa a crescer, você começa a evoluir, automaticamente todas as pessoas que você conhece, elas vão ficando para trás. E não adianta você querer ser o tipo de pessoa legal e querer carregar todo mundo com você, porque elas não querem ir, elas não querem sair daquele lugar comum, elas estão bem ali. Elas estão confortáveis ali, porque ali o mundo não vai exigir nada delas, elas podem continuar vivendo a mesma vidinha a vida inteira, sem que elas precisem ser motivadas, seja lá de qual for forma, né, a ter que modificar alguma coisa. Então muitas pessoas, por exemplo, começam a agir com desprezo. E o pior disso tudo, esse é o pior. O pior disso tudo é quando você começa a sentir um sentimento de inferioridade, você se despreza. Eu posso desprezar você, eu posso desprezar o Maicon. Maicon não, Mari Monteiro. Mari chegou aqui agora. Minha amiga Mari, eu posso começar a desprezar a Mari? Posso. Ela vai sentir isso, ela vai se afastar de mim, ela vai criar um distanciamento, né? Agora, eu não posso desprezar a mim mesmo, porque quando eu começo a desprezar a mim mesmo, é sinal de que a minha vida entrou dentro do buraco e vai ser difícil de sair. Entrou no buraco, vai precisar de um terapeuta, vai precisar de alguém para te ajudar a sair daquele lugar infeliz que você acabou entrando. Bom, nós podemos ser vítimas, sabe? Por outro lado, também podemos ser vítimas desse sentimento, né, com relação aos outros. Eu estou lendo aqui a minha colinha, que é para não esquecer de falar nada, porque é tanta coisa para ser dita, que se eu não escrever aqui eu vou acabar esquecendo. Não dá para confiar mais na cabeça de jeito nenhum. Então, eu tenho que me preocupar com o outro que me inveja? Claro que sim, é lógico.
é óbvio, né? Mas eu tenho que me preocupar muito mais comigo quando eu começo a perceber que eu estou perdendo o controle. Porque sentir inveja, de repente, pode ser um primeiro passo para você atingir um objetivo. Você conhece uma pessoa que, de repente, aquela pessoa atingiu o nível na sua profissão que você tanto quer. Cara, no primeiro momento você sente inveja, depois você larga a sua inveja do lado e vai fazer tudo o que ele fez, ou tudo aquilo que você não fez ainda, tudo aquilo que eventualmente você possa fazer, não exatamente o que ele fez, mas tudo aquilo que você não fez e que você eventualmente possa fazer, porque com certeza absoluta, se você fizer muito mais do que ele, você vai estar num processo ascensional muito maior do que ele ainda, não é? Bom, então quando nós não acreditamos nas nossas capacidades e consequentemente nós projetamos o nosso pensamento, a nossa atenção, ou seja, nós projetamos a nossa incapacidade nos outros, nós acabamos nos colocando numa posição de inferioridade. E se você parar para prestar atenção, você vai ver que, infelizmente, é muito grande o número de pessoas que têm uma baixa autoestima. Pessoas que têm uma baixa autoestima são pessoas que têm um grau de autoinferioridade. Acho que esse termo está correto, né? Autoinferioridade. Mas, enfim, tem uma capacidade não é o termo, pessoas com grau muito elevado de inferioridade são pessoas que não gostam de si mesmas, são pessoas que desprezam a si mesmas. A baixa autoestima é exatamente isso. Cara, se eu sou o próprio Deus em ação aqui agora, eu tenho que me amar, eu tenho que me gostar. Mas na prática, todos os dias, isso é impressionante, mas é todos os dias a mesma coisa, não muda nada. Mudam as pessoas, sabe, muda o CPF, né? Mas o problema é sempre o mesmo. Todo mundo quer que todo mundo lhe ame, mas ninguém quer fazer o suficiente para lhe amar. As pessoas querem que todo mundo goste delas, mas elas não gostam delas, né? E quando você gosta de você, todo mundo gosta. Quando eu gosto de mim, todo mundo gosta, né? As pessoas podem até não gostar de uma série de aspectos meus, podem me achar isso, aquilo, aquilo outro, mas elas vão gostar de mim. Por quê? Porque na verdade é essa energia que eu emano, né? Entre nós e o mundo, por exemplo, existe uma camada eletromagnética onde os nossos pensamentos eles atingem pessoas que estão na China, pessoas que estão em qualquer lugar nesse planeta e pessoas que estão até inclusive desencarnadas também na quarta dimensão. Nós todos estamos nos intercomunicando a todo instante através do nosso pensamento. Então, quando você começa, por exemplo, a dizer que você tem uma baixa autoestima, a se sentir inferior, quando você se sente inferior, automaticamente você se nivela num nível de consciência tão denso, tão pesado, que fica difícil você elevar a sua frequência vibracional, fica difícil você atingir os seus objetivos. Então, quer que as pessoas gostem de você, passe a gostar de você, né? Porque o nosso papel aqui é expressar Deus. Deus é uma coisa que ninguém consegue entender, na verdade. A gente fala, mas ninguém consegue sequer imaginar o que significa Deus, não é? Mas vamos imaginar Deus como uma força maior que aglutina, sabe, todas as formas de existência, todas as formas de vida aqui neste planeta. Então, quando você está positivo, quando você eleva a sua frequência vibracional, automaticamente é esse fragmento de Deus, é essa parcela de Deus que você está projetando. Isso vai fazer com que todo mundo cresça. Agora, quando você está lá embaixo, quando você está com a tua moral baixa, quando você está com a sua autoestima lá no chão, você está pisando em cima dela e está todo mundo pisando em cima dela, especialmente aqueles que sabem que você tem uma baixa autoestima e vão utilizar disso justamente para crescer cada vez mais em cima da sua fragilidade. Então, quanto mais você nota isso, quanto mais você percebe isso, mais você tem que olhar para você e gostar de você. Não importa se você é magro, gordo, baixo, sabe, se você tem cabelo, se você não tem cabelo, não importa se você é aquela pessoa que você fica sonhando aí quando você fica, de repente, vendo nas redes sociais, isso acontece muito com todo mundo, especialmente com as mulheres, né?
que gostariam de ter um corpo assim, assado, mas muitas vezes aqueles corpos que elas estão vendo naquelas imagens nem são exatamente assim. De repente tem ali muito mais, são imagens trabalhadas através de Photoshop, através de uma série de outros aplicativos que qualquer um baixa em qualquer celular, e aí automaticamente o outro que não tem, aquela pessoa que não tem aquele corpo, que não tem aquela vivacidade toda, de repente ele faz de conta que sim. Mas enfim, essa mentalidade, eu digo, da insegurança e da inveja, né? Ela não só nos limita, como também ela nos impede de ver a qualidade e a conquista das outras pessoas. Cada vez que nós sentimos inveja de uma pessoa, nós não aprendemos com ela. Cada vez que nós sentimos inveja das pessoas, nós não conseguimos aprender com elas. Pessoal, estou vendo que está chegando muita gente. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Eu só vou pedir a vocês que cliquem nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo, porque senão eu me perco e perco vocês também, tá bom? E o objetivo nosso aqui é transformar essas lives numa espécie de terapia em grupo, porque nós estamos trazendo sempre, semanalmente, informações que vão nos ajudar a nos libertar de fragilidades ou pseudo-fragilidades que existem dentro do nosso subconsciente, dentro da nossa alma. Então essa mentalidade que nos leva à inveja, por exemplo, ela nos limita e nos impede de crescer uns com os outros. Nós crescemos uns com os outros. Todas as pessoas são nossos mestres, nossas mestras, sabe? Muitas vezes se pensa no mestre como uma pessoa que leu, que estudou, que aprendeu, que entendeu tudo, mas de repente um cachorro, um cavalo, ele é o teu mestre, sabe? Um gato, ele é o teu mestre. Uma cobra, um rato, um animal de estimação que você tenha, ele te ensina a viver, porque ele te mostra tudo aquilo que não presta, que há dentro de você, que ele não tem, porque ele é simples, ele é puro, ele é limpo, ele é natural, ele tem as características dele. E quando nós aprendemos a conviver com as características dele, nós não vamos nos machucar nunca com ele, sabe? Nós vamos fazer com que esse bichinho, por exemplo, esteja absolutamente integrado a cada um de nós. Agora, por que um animalzinho consegue fazer isso conosco e as pessoas não conseguem? Por que nós não conseguimos fazer isso com os outros? Por que nós não conseguimos fazer isso conosco? Sabe? Por que eu sou meu pior inimigo? Por que eu me detesto tanto? Por que eu me odeio tanto? Por que eu não gosto de mim? O que eu faço tanto que faz com que, por exemplo, eu não consiga enxergar todas as capacidades que eu tenho? O que não me deixa enxergar as capacidades que eu tenho é quando eu fico focando toda a minha atenção, a minha vida inteira, naquilo que eu gostaria de ter e não tenho, né? Porque se você fica focando a sua atenção naquilo que você gostaria de ter e não tem, fatalmente você está perdido ou perdida dentro de si mesmo, porque você nunca vai atingir o seu objetivo. E aí vai chegar um momento que você vai desencarnar, porque é natural, todo mundo desencarna. Quando você olhar para trás, você vai ver tudo o que você poderia ter feito e não fez. E não fez porque você estava equivocado ou equivocada. Você estava criando um foco em coisas menos importantes, coisas que de fato não eram importantes na vida de ninguém. Então, como eu posso, por exemplo, admirar as pessoas, sabe, se eu as invejo? Como eu posso, por exemplo, admirar Abraham Lincoln? Como eu posso admirar o nosso Silvio Santos, que foi embora agora recentemente? Porque são pessoas que têm que ser admiradas. Eu não posso focar a minha vida, eu posso, né? O objetivo, sei lá, o direito é meu. Eu não devo focar, criar um foco muito grande em pessoas que já quebraram, que fracassaram, porque eu vou acabar indo para o mesmo buraco que elas foram. Eu tenho que focar a minha atenção em pessoas que atingiram objetivos. Agora, se eu sou uma pessoa invejosa, eu só vou ver o pior dessas pessoas. O sujeito ele ganhou muito dinheiro, mas ele tem pacto com o diabo, sabe? Tem pacto com o diabo, essa história aí não é muito legal não, é melhor eu ficar com Deus aqui e quietinho, pequenininho. Eu já ouvi isso tanto no decorrer de toda a minha vida, especialmente quando eu era criança, eu ouvia isso muito das pessoas mais velhas, porque é um conceito absolutamente errado, equivocado, né? Então se você quer
Ao invés de ficar rivalizando, criando rivalidade, né? Ao invés de rivalizar pessoas que atingiram o objetivo, que atingiram o sucesso, seja também uma pessoa de sucesso. Para de focar a sua atenção única e exclusivamente no que o outro está conseguindo e veja o que você conseguiu, aquilo que você não conseguiu ainda, o que você não fez para conseguir e veja o que você vai fazer para conseguir. Porque Deus, Ele está dentro de todos nós. Quando você aceita crescer, quando você aceita criar coisas que vão ficar para a posteridade, que vão auxiliar as pessoas a vida inteira, automaticamente essa coisa chamada Deus que coabita o nosso corpo, automaticamente nos impulsiona e aí nós passamos a expressar o nosso amigo Deus, né? Bom, a verdade é que todos nós temos aqui as nossas jornadas, né? Mas acontece que a jornada, ou seja, a conquista alheia, ela não diminui a nossa. Tem gente que fica torcendo para o outro quebrar a cara, tem gente que fica torcendo para que o outro fale, para que o outro perca tudo, para que o outro se arrebente. Talvez você não seja assim, mas você com certeza já ouviu falar de pessoas assim ou conhece, o que é pior ainda, convive de repente com pessoas assim, né? Só que quando nós reconhecemos isso, nós podemos e devemos começar a transformar a nossa energia em busca de uma inspiração. Porque eu acabo me levando a minha vida, por exemplo, a minha existência, buscando inspiração em pessoas que atingiram um top muito elevado. Por isso que eu fico citando aqui o nome de Abraham Lincoln, Silvio Santos, por exemplo, Henry Ford. Eu não vou ficar aqui exatamente citando tantos nomes quanto eu já citei em tantas lives, não é? Mas todos nós, por exemplo, devemos servir de inspiração positiva para algumas pessoas. Eu, quando era moleque, quando era um menino, eu tinha uns 20 e poucos anos na época, 20 e poucos anos, exatamente isso. Eu trabalhava numa instituição financeira, no Banco Mercantil de São Paulo, Finasa Leasing, né? Aqui no centro da cidade, em Santos. E ali naquela região, naquela rua onde ficava a agência do banco que eu trabalhava, existiam acho que 1.800 sapatarias, era uma exatamente ao lado da outra. Uma exatamente, as sapatarias elas eram divididas por parede. A sapataria A, B, C, D, todas elas vendiam sapatos. Todas elas vendiam praticamente os mesmos sapatos. Uma delas vendia muitos sapatos. E as outras ficavam só olhando aquele sujeito vender muitos sapatos. E aquele velhinho, ele me adotou quando eu era um menino. Adotou porque ele gostava de conversar comigo, eu também gostava de conversar com ele, porque eu sempre analisei, né, pessoas que atingem o sucesso, e eu sempre torci muito para que as pessoas tivessem um sucesso. E uma vez conversando com ele, eu passava sempre ali na frente, que era muito perto desse banco, né? Um dia ele me chamou, e aí, tudo bem, como é que está o banco? Tá, vamos tomar um café. Eu entrei lá, tomei um café com ele, estavam tomando café, e a gente estava conversando justamente sobre essa questão de investimento, né, do Banco Mercantil, mas também estava conversando sobre ele. E aquela multidão entrando, de gente saindo e entrando da sapataria dele, todo mundo comprando, todo mundo feliz. E eu disse a ele, perguntei a ele, caramba, o que o senhor faz, né, para ter tanto sucesso assim? Eu vendo sapatos. Sim, mas todo mundo aqui vende sapatos, mas as pessoas não vendem tanto sapato quanto o senhor, e há pessoas, por exemplo, que não gostam do senhor. Ele falou, meu filho, eu sei, existem muitas pessoas até que me odeiam, mas, coitados, eu sinto pena deles, né, porque eu não posso fazer nada. Eu compro o meu sapato, né, eu preciso vender o meu sapato. A minha empresa precisa crescer. Então, eu vendo meu sapato. Mas como é que o senhor vende o sapato? Como é que o senhor vende tanto sapato? Sorrindo. Você pode ver, eu não tenho nenhum vendedor aqui que vive jogado num canto, de cara amarrada. Quando o vendedor vive de cara amarrada, ele vai embora, ele vai trabalhar na loja, vai trabalhar na concorrência. Porque os meus vendedores aqui, eles atendem as pessoas sorrindo. Muitas vezes, ele diz, você até paga um pouco mais caro no meu sapato do que o mesmo sapato na loja ao lado, porque você foi bem entendido, porque você teve um sorriso. Aquele homem, ele era um sucesso, que andava e falava, ele era um sucesso em forma de gente. Aquele homem, como uma série de outros homens, por exemplo,
que se eu for ficar citando aqui na minha época de moleque, na minha época em que eu estava começando a existir, eu só primava, eu só printava a minha vida, na verdade, na vida de pessoas que tinham sucesso, mas não ficando com inveja, e sim admirando e procurando fazer coisas semelhantes, sabe? É dessa forma que a gente atinge objetivos, pelo menos é assim que eu consigo enxergar, né? Bom, se você já se sentiu, já se pegou sentindo inveja ou se sentindo inferior de alguém em relação a outra pessoa, é fundamental você começar a olhar melhor para si mesmo. Você precisa olhar melhor para si mesmo. Certamente você não está olhando para si mesmo como deveria. Você está olhando aquilo que te falta e você não está olhando aquilo que há em você. Só um minutinho, gente. A maior parte das pessoas invejosas são pessoas que não têm que não conseguem, não têm o hábito de fazer uma autorreflexão, aonde elas se vejam com amor e compaixão. Essa autorreflexão é extremamente fundamental para que você saia do fracasso e entre no sucesso. Só existe uma coisa que de fato nos leva ao sucesso: é trabalho, é determinação, é disciplina, é envolvimento. Esses dias eu estava assistindo uma aula de um garoto de 24 anos, é um menino de 24 anos. E esse menino, ele estava dando uma aula para milhares de pessoas, porque era esse o número de pessoas que tinha ali naquela aula dele, né? Aonde ele estava explicando, por exemplo, aquele monte de garotada, por exemplo, aquele monte de meninos e meninas, aquele monte de gente, tinha pessoas com a minha idade, pessoas, sei lá, de repente com uma faixa etária semelhante à minha, mas ele estava mostrando aquelas pessoas que ele só atingiu o ápice, o pico da vida dele em 4 anos. 4 anos. 4 anos ele saiu da miséria em que ele vivia e hoje ele está vivendo um nível de consciência muito, muito, muito elevado, um nível financeiro, né, bastante elevado. Por quê? Porque ele prestou atenção no funcionamento de determinados aspectos que todo mundo mexe e ninguém se dá conta. Todo mundo faz exatamente a mesma coisa em muitas coisas na vida, só que as pessoas fazem o que os outros fazem, ficam copiando uns aos outros e só copiam porcaria, só copiam coisas erradas, né? Então, quando esse rapaz estava dizendo, puxa vida, estava falando sobre internet, né, sobre algoritmo, puxa vida, fica todo mundo falando muita bobagem, todo mundo se nivelando por baixo. Eu fui entender realmente como funciona o algoritmo, porque eu queria sair daquele lugar onde eu estava. Ele já, sabe, tinha uma cabeça totalmente voltada para aquilo. Então hoje, ele não posso dizer que ele seja o melhor do planeta, não é? Ou do Brasil, sei lá, mas ele é um dos melhores. O cara é muito bom. Por quê? Porque ele se interessou. Ele foi entender exatamente o que acontecia com algoritmos, assim como aquele senhorzinho lá da década de 1980, 1990, daquela época, ele se interessou por sapatos e mente humana. Aquilo era o algoritmo daquele momento, né? Algoritmo é justamente isso, né? O que é que todo mundo quer? Se você entra no Google procurando alguma coisa, ele registra aquilo. Então, naquele senhorzinho, o que é que todo mundo queria? Todo mundo queria comprar um bom sapato, um sapato bonito. Todo mundo queria ficar feliz com um sapato novo e pagando um preço justo, um preço adequado e, de repente, sendo bem atendido. Então, as pessoas queriam um sapato, ele vendia sapato, né? Ele não vendia abóbora. Esse rapaz, por exemplo, ele foi muito fundo naquilo que ele faz. Eu me refiro a isso porque, por exemplo, no meu trabalho como terapeuta, eu sou terapeuta, atuo há mais de 25 anos, então eu vou sempre muito fundo em terapia, mas naquilo que se diz respeito, por exemplo, à espiritualidade. Porque não vejo, não consigo conceber a vida nesse planeta se não for por esse aspecto da espiritualidade. Se for querer consertar problemas psicológicos que eventualmente nós tenhamos, não há solução para isso, porque o problema não está dentro de nós.
O problema está dentro dessas personalidades múltiplas, por isso eu insisto tanto. Então, seja lá o que você faz, busque ser o melhor, mas não o melhor dos melhores. Esse garoto, ele nunca quis ser o melhor do que ninguém. Aquele senhorzinho da década de 80, 90, que eu não lembro exatamente agora, ele nunca quis ser melhor do que ninguém. Ele só vendia sapato. No que ele abria a loja enchia, sabe? E as outras lojas ficavam vendo aquela movimentação e não atingiam objetivos, porque ele era bom no que ele fazia. A autoestima dele lá no topo. Por que a autoestima dele era lá no topo? Porque ao invés de se concentrar no que os outros estavam fazendo, ele se concentrava naquilo que ele não estava fazendo. Eu estou citando esse homem, mas teve uma outra pessoa, por exemplo, também nessa mesmo tempo de existência, que era um grande empresário, era um comerciante, não é? Eu ia para a loja, era uma loja muito grande, loja deste homem, e eu ficava muitas vezes ali, conversando com ele só para ver como ele agia, sabe? E eu falava isso para ele: olha, eu estou vindo aqui não para te copiar, porque eu nunca vou fazer a mesma coisa, mas eu preciso entender como é que você tem esse sucesso todo. E ele gostava, ele achava aquilo engraçado, a forma como eu falava, porque ele não entendia exatamente, era um árabezão, grandalhão, sabe? Mas com uma visão do negócio dele que ninguém tinha. Ninguém tinha, por isso ele era, naquela época, o top do top do top. Então, como é que a gente consegue combater a inveja? É simplesmente combatendo as deficiências internas, ou seja, a baixíssima autoestima que algumas pessoas têm. Então, quando você está lidando com pessoas que estão sucesso, essas pessoas elas têm uma capacidade valiosa, sabe? Uma capacidade de nos ensinar lições valiosas. E se você sente inveja, você fecha completamente a porta e você não enxerga aquilo que o outro pode te ensinar. Esse homem nunca me ajudou a vender nenhum tipo de produto que ele tinha, porque eu nunca trabalhei naquela área e nunca iria trabalhar. Não era essa a ideia, não é hoje, mas aquilo que eu aprendia com esses dois senhorizinhos, aquilo que eu aprendia com eles hoje é justamente aquilo que eu aplico em terapia, né? Então, por que as pessoas ficam bem? Muitas vezes, em um primeiro atendimento, as pessoas elas já respiram, porque automaticamente existe uma ligação muito forte, essa ligação entre eu, por exemplo, entre o terapeuta e o paciente. Por que existe essa ligação? Porque esse terapeuta ele vai muito fundo. Então, se você for muito fundo naquilo que você faz, seja o que você fizer, você será o melhor. E aí automaticamente a sua inveja termina, sabe? A sua baixa autoestima termina. E aí automaticamente toda essa dificuldade, sabe? Todo esse sentimento maldito de inferioridade que de repente existe dentro da sua alma, ele vai terminar. Há uma garota com quem eu converso com uma certa frequência, ela é comerciante, não é? E ela sempre fala: poxa vida, eu não consigo vender os meus produtos. Esse tipo de diálogo eu estou sempre tendo com ela. Esse tipo de diálogo, né? Por quê? Porque ela não consegue enxergar através de um véu que ela criou. É um véu espesso, é um véu escuro, é um véu que a impede de conseguir perceber nas pessoas que estão fazendo aquilo que ela queria fazer e não consegue. Então, é bastante importante nós entendermos que esse grau de inferioridade, ele é única e exclusivamente ligado à forma como nós nos vemos. Então, entender essas fraquezas são, na verdade, um passo a passo que são vitais. São passos a passos vitais na nossa vida. É vital realmente você compreender que tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Sabe, todo e qualquer obstáculo, ele está dentro de você. E esses obstáculos que estão dentro de você, caso eles estejam, eles vão te impedir de crescer, de aprender, eles vão te impedir de atingir objetivos. Quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, quando nós começamos a conseguir
atingir dentro de nós mesmos a plenitude da capacidade que nós trouxemos antes de encarnarmos, automaticamente nós nos tornamos um sucesso. Então, o sucesso, ele é algo relativo a cada um de nós, sabe? Cada pessoa, ela tem a sua estrutura de sucesso para vender. Um será sucesso, cada um de nós será um sucesso naquilo que faz, sem se preocupar se o outro é melhor ou não melhor. Então é isso. Deixa eu ver o que mais eu tenho que falar aqui. É muito importante, então, que nós acreditemos em você. Acredite em você. Essa é uma das chaves. Acreditar em nós mesmos é uma das chaves mais importantes para que nós tenhamos sucesso nessa vida. Eu preciso acreditar em mim, eu preciso confiar em mim. Agora, a pergunta que fica é: como eu vou conseguir confiar em mim se eu acho que eu sou uma pessoa que não corresponde à realidade? Você acha que você não corresponde à realidade porque de repente você nada mais é do que um conjunto de postulados que estão vibrando dentro de você. Eu preciso aceitar todas as partes que me compõem. Eu sou o Palermo ou eu estou o Palermo? Então, dentro do Palermo há muitas pessoas habitando e coabitando exatamente esse mesmo corpo. E eu preciso analisar com muita frieza toda essa estrutura que está dentro de mim, inclusive toda a parte sombria que está dentro de mim. Porque enquanto eu não me aceito da forma como eu sou, eu não consigo muitas vezes transformar escuridão ou sombras em luz. E de repente a luz que eu preciso projetar, ela não existe ainda nesse planeta, porque ela vai existir a partir da minha existência, ela vai existir a partir do momento em que eu estou lidando com a vida ao meu redor. Então essa confiança, essa autoconfiança é algo que precisa ser construída porque nós estamos construindo há séculos ou milhares de anos uma série de postulados que é completamente contraditório ou contrário a essa autoconfiança, ou seja, é uma confiança muito limitada em nós, porque nós já fizemos muitas coisas que deram errado, nós já fizemos muitas coisas que não foram boas, nós já fizemos muitas coisas as quais nós nos machucamos, sabe? Muitas coisas. E de repente esse monte de coisas que nós fizemos acaba fazendo com que a gente nunca consiga atingir o objetivo. Então quando você acredita no seu valor, e quando você passa a entender, né, a estrutura do seu valor e a estrutura das capacidades que existem em você, o peso da comparação vai sumindo. Porque as pessoas elas sentem inveja umas das outras por conta do peso da comparação. As pessoas se sentem fracassadas porque elas estão presas a uma estrutura de comparação. Se você se comparar com uma pessoa fracassada, você será um fracassado. Se você se comparar com uma pessoa de sucesso, você será um sucesso. Isso é líquido e certo. E não fui eu quem inventei isso, né? Isso é alta magia, isso é metafísica. As leis metafísicas, elas dizem exatamente aquilo hoje que as leis de alta magia do século XV, XVI, XVII diziam. O linguajar é o mesmo, o que muda é o enfoque. Né? O que muda é o enfoque. Quando você acredita na sua capacitação, ou seja, que existe dentro de você uma capacidade que você não conheceu ainda, então você vai se internar dentro de você, você vai se interiorizar, você vai buscar dentro de você os conhecimentos, as informações que já estão lá guardadas nessas personalidades múltiplas que vão justamente te auxiliar a sair dessa correnteza pesada, densa, que muitas vezes pode estar te levando para um fracasso, né? Uma outra coisa bastante importante a considerar é a companhia, é o tipo de pessoas com os quais nós envolvemos. Se você se envolve com pessoas fracas, com pessoas incapacitadas, com pessoas invejosas, não vai dar outra, você vai se tornar exatamente aquilo que os outros são, sabe? Aquele ditado antigo, não é? Diga-me com quem anda que eu te direi quem és. Isso é
mais do que certo. Você pode ver que pessoas de sucesso, elas estão aglutinadas com grupos de pessoas de sucesso. Você não vai ver um fracassado no meio de um grupo de pessoas de sucesso. Ele não consegue espaço para respirar ali. E você não vai ver uma pessoa de sucesso junto a um meio de pessoas fracassadas. Há um ditado muito antigo que diz, se você vai entrar numa mesa de discussão, isso era um ditado colocado por aqueles dois senhorizinhos que eu conhecia. Mais ou menos isso que eles diziam. Sabe, se você vai entrar numa mesa de negociação, se você está nivelado do nível de consciência deles para baixo, vai embora, porque você vai emburrecer. Porque se você realmente quer crescer, você tem que trocar de mesa, trocar de grupo. Você vai pegar um grupo que vai te incentivar e vai exigir que você mude comportamentos, que você mude a sua vida. Essas pessoas, elas nos proporcionam um encorajamento natural. Não que elas tenham que nem olhar para nós, elas nem sabem que nós existimos, mas acontece em que elas propagam isso em todas as pessoas com quem elas convivem. Sabe, o que promove, na verdade, um crescimento mútuo é a forma como você age entre você e você mesmo. É a forma como você lida com as informações entre você e você mesmo. Se você não permitir que ninguém entre, que ninguém se coloque entre você e você mesmo, você nunca vai fracassar. Desculpa se eu estou sendo muito acelerado, porque eu não quero perder o ritmo daquilo que eu pretendia passar hoje com relação a essa questão da inveja, porque é tão grande o número de pessoas pastando nessa vida por nem perceberem que estão se deixando levar pela inveja que elas têm de todo mundo ao redor dela, por elas se sentirem tão fragilizadas assim, ou tão pseudo-fragilizadas, né? Então, relacionamentos saudáveis, por exemplo, eles nos inspiram a ser melhores. Então, se você convive com pessoas que são invejosas, pessoas fracassadas, pessoas que vivem fazendo fofoca da vida de todo mundo, sai fora. Esse tipo de pessoa não é para você, né? Porque se realmente você quer atingir o ápice, você tem que sair dessa bolha, não é? E entrar numa bolha, numa oitava de luz, 2 oitavas de luz que estão exatamente acima disso. Está na hora, provavelmente, sabe, ou de repente pode ser esse o seu momento de gerar uma avaliação nas suas relações. Como andam as suas relações? Como você vem se relacionando com o mundo ao seu redor? Como você se relaciona com o seu espelho? Como você se relaciona com a pessoa que você é? É hora de nós fazermos, de gerarmos uma melhor avaliação entre nós e nós mesmos. E é bom que a gente entenda isso o quanto antes, o mais rápido possível. Muitas vezes o melhor caminho para isso, se você está vivendo um quadro onde você está preso a conceitos equivocados, onde você sente inveja das pessoas e não consegue atingir o que elas conseguem, de repente a melhor alternativa é você se isolar. Fica quieto, fica sozinho, entra dentro de um processo de solitude e começa a buscar algum tipo de autoconversação interna entre você e você mesmo. Eu sei que a imensa maioria da humanidade não consegue fazer isso, não é? Porque o sujeito, ele chega em casa, ele está sozinho, ele já liga a televisão, liga a rádio, ele liga tudo, ele liga o celular, liga o YouTube, porque ele tem a necessidade de ficar ouvindo alguém falar ali. Mas se você está fazendo isso, você não está fazendo o que o seu espírito espera que você faça, que é você se isolar. Porque é justamente o que é que nosso amigo Jesus fazia. Vamos pegar a nossa história, né? Uma história que está muito próxima dentro de nós, em especial aqui no Ocidente. O que Jesus fazia juntamente com os seus discípulos? Aqueles caras deviam deixar ele completamente louco, né? Porque eles não paravam de falar, não paravam de perguntar, e eles falavam e perguntavam e não entendiam absolutamente nada do que o coitado falava. O que o nosso amigo fazia? Ele ia lá para cima da montanha, e lá ele ficava horas e dias justamente para poder gerar um processo de integração com o universo, um processo de integração com as forças maiores desse universo. Ali ele conseguia se entender. Quando ele estava pronto, já se entendendo, ele descia para auxiliar aquelas pessoas, porque era isso, teoricamente, o que ele tinha se
preparado para fazer, né? Então andar sozinho, se você está sendo invejado, ou se você está invejando alguém, e principalmente se tem um bando de urubus, sabe, do seu lado, só olhando aquilo que você faz para procurar imaginar o que vai ser feito para te derrubar no segundo, terceiro, quarto passo, então se afasta dessas pessoas e passa a andar sozinho. É melhor antes só do que mal acompanhado, mas não exatamente só abandonado e solitário, ó céus, ó dia, ó azar, ó vida miserável, não isso, né? É você entrar dentro de você e você fazer uma análise, sabe? Fazer um processo de consultoria interno, sabe? O que você fez desde que você nasceu, né? É muito comum pessoas, poxa vida, mas eu estou sofrendo, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos, eu estou sofrendo há 40 anos. Tá, você já parou para analisar exatamente o que você estava fazendo que te leva sempre para baixo, ou tanto para baixo? Não fez isso, provavelmente, né? Você vai ter que parar e vai ter que fazer um balanço. Porque tudo aquilo que você vem fazendo de forma errada, de forma equivocada, você precisa mudar. É fundamental. Então a solidão, ela não é a nossa inimiga. Ela é, na verdade, uma aliada poderosa. Não a solidão indefinida, né? Você se transformar num eremita e morar no meio do deserto, no meio da mata. Não é isso que a gente se refere. Eu estou me referindo a criar momentos em que você possa estar sozinhos. Um dia de 24 horas, quantos momentos você pode estar sozinhos? Né? Quantos momentos você pode estar introjetado dentro de você? Eu li agora um livro, que eu não vou lembrar qual é o livro, não vou lembrar, infelizmente, não importa, mas era um livro de alguém que tratava de profissionais de sucesso. Ele foi entrevistar uma porção de gente, de profissionais de sucesso na vida dele inteira. Então ele fez isso durante um bom tempo na vida. E lá ele conheceu, na época, um grande empresário que era o top do top do top no segmento em que ele estava, e ele foi lá para saber, não é, o segredo que ele tinha para atingir objetivos. E um dia ele pegou aquele garoto, que era um moleque de 20 e poucos anos, e o levou dentro de uma salinha escura. Ele falou, eu vou te mostrar eu vou te mostrar o local de onde eu tiro todas as ideias para que eu possa ser cada vez mais rico, cada vez mais milionário, cada vez mais bem-sucedido. E ele levou esse garoto lá. Esse local era uma sala preta, era uma sala sem luz, era uma sala sem janela, só existia uma porta. Nessa sala não existia, era como se fosse um bunker, não se ouvia nada do mundo exterior. Então cada vez que ele precisava tomar uma decisão, ele entrava dentro daquela sala, ele fechava a porta, ele avisava lá as secretárias dele, não me importunem, não me chamem, me deixem quieto, na hora que eu estiver pronto eu saio. Ali ele entrava dentro dele mesmo, e ele racionalizava todos os pensamentos, daqui a pouco ele saía com a solução. Então se você está vivendo um quadro onde as pessoas te invejam, isso não é ruim. É sinal de que você está indo bem, é sinal de que você está atingindo os seus objetivos. Mas se você não se der conta, essas pessoas elas podem puxar o teu tapete de uma forma energética e material também, infelizmente, né? Então a solitude, ela não mata, ao contrário, ela é um caminho de autodescoberta e crescimento pessoal. Quando você está muito tempo dentro de você, isso para mim é muito bom. Cada vez que eu estou meio fora de contexto com a minha vida ou com a vida no geral, eu opto por ficar quieto, por ficar sozinho, sabe? E eu não vou ficar, por exemplo, diante de uma televisão porque eu não estou sozinho, né? Mas eu vou estar buscando informações através de leitura ou através do YouTube, por exemplo, que há muita informação boa no YouTube. A questão toda é você conseguir se desvencilhar daquilo que realmente não é bom, ou seja, aproveitar aquilo que te serve de fato. Bom, então é importante ressaltar já no final que a inveja ela pode ser um sentido extremamente destrutivo quando ela é dentro de mim.
sabe? Quando eu sinto a inveja, então ela é altamente destrutível, porque muitas vezes eu vou acabar desencarnando sem fazer nada, ou quase nada, ou metade daquilo que eu poderia ter feito e não fiz, justamente por ter colocado a minha atenção em coisas que não eram assim tão importantes. Então, essa nossa inveja, ela nos afasta das pessoas. Quando você sente inveja de alguém, o outro sabe, né? Porque nós sentimos o que o outro emana. Sabe, existe um filme chamado A Profecia Celestina, que mostra exatamente isso agora. Procurem assistir esse filme, ele está no YouTube. Acho eu que está no YouTube. A Profecia Celestina. Ou deve estar na net, ou no Netflix. Procura esse filme, e se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, assista de novo, justamente naquele momento em que a garota está sentada num jardim lendo, e o rapaz vai lá com todas as suas intenções de conquistá-la, automaticamente ela sente aquela agressão eletromagnética dele, aquela agressão energética, elétrica, eletromagnética, e ela se levanta e vai embora. E de repente ele nem falou nada, ele nem fez absolutamente nada assim de tão substancial. Aquilo aconteceu porque ela sentiu o tipo de ataque energético que o outro emanava para você. Então, quando você está diante de um amigo, por exemplo, diante de uma pessoa conhecida, e você fala de algo que você está fazendo, e ele vibra com você, e ele verdadeiramente fica feliz com aquilo, o teu coração se enche de alegria. Né? Agora, não é isso que acontece com frequência, não é isso que acontece. O que acontece com frequência é o olhar de ódio que muitas vezes o outro coloca dentro de você. Ele pode até não mostrar, sabe, nas feições do rosto dele, mas se você sentir o campo eletromagnético das pessoas, como eu sinto no caso, porque esse é meu trabalho inclusive, todo dia e o dia inteiro, né? Então automaticamente é muito ruim quando você está diante de uma pessoa invejosa, e muitas vezes, vamos voltar no início da live, essa pessoa invejosa é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher, seu marido, sabe, você tem que aprender a lidar com essas pessoas, né? Ou de repente procurar se afastar um pouco delas. Se afastar das pessoas não é cortar relacionamento, você ir morar, por exemplo, num outro continente qualquer, e não olhar mais para aquelas pessoas, mas é você cortar o vínculo eletromagnético entre você e aquelas pessoas. Bem, então na verdade, em resumo é isso, sabe? A vida, ela exige que nós nos libertemos de uma série de conceitos equivocados que existem dentro de nós e que nós passemos a atingir objetivos muito mais estruturados, objetivos que nós já trouxemos antes de encarnar. Então nós precisamos criar um impacto, sabe, positivo à nossa volta. Lembra aqueles dois senhorzinhos que eu falava aqui, para quem chegou no final vai precisar ouvir desde o início. Mas eram dois grandes mestres que nunca foram mestres de ninguém, mas foram meus mestres, porque eu aprendi muita coisa com aqueles dois homens. Era impressionante o impacto positivo que aqueles dois homens criavam no mundo ao redor deles. Porque todas as empresas, por exemplo, vamos pegar o da sapataria, todas as empresas, por exemplo, que existiam ao redor dele, que faziam a mesma coisa, procuravam entender o que ele fazia para que ele pudesse dar certo. Então isso é um impacto positivo, não é? Ao mesmo passo que, se você é uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada, você vai gerar um impacto negativo no mundo ao seu redor. Então cada passo que a gente dê na direção do nosso conhecimento e da nossa autoaceitação é um passo dado na direção certa. Havia muito mais coisas que eu pretendia falar, mas aí acaba se estendendo demais a live, e o objetivo é trazer à tona que a inveja mata. A inveja, ela mata muito mais a você que sente a inveja do que ao outro que sente a inveja de você. Agora, se você convive com pessoas que são pessoas invejosas, entenda
que eles vão te destruir. Eles vão levar você para o mundo comum aonde eles vivem. Então você vai precisar se desvencilhar. É uma condição sine qua non. De uma forma ou de outra você vai ter que se afastar dessas pessoas que são fracassadas, porque senão você vai fracassar também. Bom, se você gostou dessa live, eu vou pedir a você que compartilhe e que dê o seu like, porque assim esse conteúdo pode ser entregue a mais pessoas, tá bem? Deixa só eu ver aqui as colocações que vocês estão fazendo. A Enedina, eu vivo muito só. O que fazer para melhorar? Uma pessoa que viva consigo mesma, ela nunca está só. Eu acho que você precisaria entender esse meu linguajar, Enedina. O fato de você estar só não é uma coisa completamente ruim. O fato de você estar só 24 horas por dia, isso já não é assim tão bom. Talvez seja para alguém que tem uma atitude monástica, não é? Um monge tibetano, por exemplo, ele pode ficar 24 horas por dia meditando, não é? Que não é o nosso caso, porque a gente tem uma vida extremamente acelerada e extremamente ativa. A questão toda é o quanto você consegue valorizar a sua própria existência. A questão toda é o quanto você consegue gostar de estar com você mesma. O que você tem feito de bom por você, Enedina? O que você tem feito de bom por você na última semana? O que você tem feito por você nos últimos 30 dias, nos últimos 180 dias? O que você fez por você, Enedina, nos últimos 10 anos? Fatalmente, se você for analisar, você vai ver que você fez muitas coisas por muita gente, mas não exatamente por si mesma. Procura entender isso. Começa a olhar para você com carinho, com amor, com compaixão, sabe? Procurar as coisas boas, legais que existem aí dentro de você, que aí automaticamente o próprio universo encontra mecanismos para que pessoas que estarão vibrando naquela linha de sintonia consigam se aproximar de você. A Márcia Simões, se Jesus voltasse seria morto, porque a inveja dos atributos que ele ofusca, ofusca o brilho dos ignorantes. Eu entendo o que você está falando, eu entendo exatamente até o que você quis dizer, que não é exatamente aquilo que foi figurado através das palavras. Mas uma pessoa que atinja um nível muito elevado, ele tem que ter uma bagagem espiritual muito grande para que ele possa suportar os ataques que ele vai recebendo. Então todos nós, por exemplo, temos uma bagagem espiritual que nos permite suportar e reverter muitos ataques vibracionais, transformá-los em luz. E se não dá para transformá-los em luz, então nós precisamos nos afastar e deixar aquelas pessoas seguirem o caminho delas. A Márcia ainda. Temos que viver a vida sem nos preocuparmos com a opinião alheia. Isso é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Eu sempre falo isso, eu falo para mim mesmo, Márcia. Eu falo isso para mim mesmo, sabe? Para de se preocupar com o que os outros estão pensando ou falando, mas isso é conversa fiada, porque a gente sempre se preocupa, né? Queira ou não, a gente se preocupa. A questão toda é a quantidade, o quanto nós quantificamos esse processo. O ideal é que a gente concentre toda a nossa atenção dentro dessa nossa capacidade interna de realização e comece a atingir, ou seja, perseguir objetivos sem ouvir quem está do lado. Pai, mãe, mulher, filhos, não importa quem está do lado. Porque se você tiver êxito, então todo mundo vai dividir. Agora, se você fracassar, por exemplo, ninguém vai dividir exatamente isso com você, né? Então, eu acho que é bastante importante não nós pararmos de nos preocupar com a opinião dos outros, mas nós não supervalorizarmos ou não valorizarmos a opinião dos outros. Quando uma pessoa olha para nós, ela não está nos vendo, ela está vendo aquilo que ela imagina dentro dos conceitos que ela tem sobre o que eu seria, né? Eu lembro muito de
tá vendo? Os mestres, né? Eu lembro de uma gravação que eu ouvi do Gasparetto, e ele conversava com aquele jeitão despojado deles, com aquelas pessoas que iam lá no teatro que ele tinha, né? Que iam lá fazer curso com ele. Então ele dizia, imagina, pois eu estava num bar tomando uma cerveja, que era um calor violento, era verão, e eu estava ali fumando meu cigarrinho, feliz da vida, pois entra uma mulher também fumando e também tomando cerveja, e no que ela me viu, ela olhou para mim, nossa, Gasparetto, você bebendo e fumando, percebe? As pessoas, elas olham para a gente e elas não nos veem, elas veem aquilo que elas querem enxergar. As pessoas são hipócritas, o mundo infelizmente é hipócrita e nós fazemos parte dessa porcaria, dessa maldita hipocrisia também. A amêndola. Algumas limitações são de quem me habitam, outras dessa vida. Como separar? Fico doida. Não fica doida, não. Procura entender. Se você quiser entender isso melhor, eu tenho uma live falando sobre personalidades múltiplas no meu canal no YouTube. Né? Aí você precisa entrar lá no meu canal no YouTube, que é Palermo JC. Entra no YouTube, coloca lá @PalermoJC, você vai ter lá o meu canal. Se inscreve lá no meu canal e passa a assistir as lives que eu tenho lá. Aliás, para quem me acompanha no YouTube, amanhã eu estarei fazendo uma live no YouTube às 20 horas e o assunto será muito, muito interessante também. Só que essa será somente no YouTube, tá bom? Então, amêndola, você pode ler, sabe, aquele material, aliás, ler não, desculpa, esquece nada. Você vai assistir uma live que eu tenho de 2 horas lá, que eu fiz com Flávio Vale, falando sobre personalidades múltiplas. Aí você vai compreendê-las melhor, ou pelo menos um pouco melhor. Agora, se você quiser aprender a lidar com elas, eu estarei dando um curso de terapia de vida passada, no mês de novembro, será em 5 quartas-feiras. Será, não me recordo agora dos dias, deixa eu ver, marquei aqui, será nos dias 6, 13, 20 e 27 de novembro e no dia 4 de dezembro, das 19 às 22 horas. Caso você tenha interesse em ter mais informações, manda uma mensagem que eu te passo a programação toda. A reamêndola novamente. Percebo que não existe só inveja do que as pessoas têm, mas de algum atributo que elas têm. Isso é pior ainda. As pessoas, muitas vezes, elas não invejam aquilo que você tem. Vamos corrigir esse nosso português? Muitas pessoas, elas não sentem inveja material, elas sentem inveja daquilo que você é, daquilo que as outras são, sabe? O sujeito é loiro, ele é moreno, ou ele é ruivo, ou ele é oriental, ele gostaria de ser loiro, então ele vai invejar o outro que é loiro, está relacionado ao corpo dele. E a personalidade, pessoa boa, sei lá, não importa, seja lá o que for, não é? Existe sim, existe esse tipo de inveja. Esse é um dos piores tipos de inveja que pode existir, porque o sujeito não quer o que você tem, ele quer que você morra para que automaticamente ele não precise ser mais igual a você. A Gláucia. Esse meu óculos, minha pele é muito oleosa, por isso que meu óculos fica descendo, pessoal. Glauci Lima. Como lidar com um parente invejoso? Sentimos que nos impede de crescer. Como se proteger? Bom, existem alguns mecanismos para isso. Eu só não tenho como falar isso para você aqui agora, assim, de uma forma tão aberta, não é? Mas a radiestesia, ela vai te auxiliar nisso, a terapia antimagia, ela vai te auxiliar nisso, a terapia de vida passada vai te auxiliar, porque quando você entende qual é a ligação entre aquele teu parente e a pessoa que há dentro de você, porque você hoje você vive uma vida natural, você tem família, tem filhos, tem pai, tem mãe, tem irmãos, então você imagina que muitas vezes a sua família seja esse grupo de seres, de pessoas, quando na verdade não é. Né? Existem pessoas que estão interconectadas com as pessoas que nós já fomos em vidas anteriores. Então esses processos, eles são
vertiginosamente grandes. Uma maneira simplória, simplona, de resolver isso, por exemplo, é parar de se conectar com aquela pessoa. Simplesmente cortar mesmo ligação. Vai cortando, vai cortando, vai cortando, gradativamente, até que simplesmente não haja mais a possibilidade de vínculo nenhum. Porque quando você vive com uma pessoa invejosa, e essa pessoa te odeia, por exemplo, veladamente, ela vai te levar a fracassar. Então a melhor coisa é que você proíba essa pessoa de estar conectada com você. Ou seja, é você cortar a sua conexão com ela. A Enedina, depressão, sou reikiana, nível 3, melhora um pouco, depois volta. Claro, volta porque na verdade o problema não é seu, Enedina. A Enedina não tem problema nenhum, quem tem problema é a pessoa que mora dentro dela. Enedina, assiste, por favor, a live que eu tenho no meu canal no YouTube, onde eu falo sobre personalidades múltiplas. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Parece que tem mais uma pessoinha aqui, deixa eu ver. Eu acho que não. Eu acho que não. Pessoal, é isso. Agradeço bastante a presença de todos vocês, né? Essa live vai ficar gravada. Por favor, compartilhem então e deem o like para que esse conteúdo possa ser encaminhado. E mais uma vez, curso de terapia de vida passada. Eu ensino pessoas a trabalhar com terapia há 25 anos. Há 25 anos eu venho formando terapeutas, né, nas mais variadas áreas aí dentro dessa área espiritual. Caso você tenha intenção de entender como funciona um processo de terapia de vida passada, manda mensagem no WhatsApp que eu vou deixar na descrição aqui, e aí eu passo para você pelo WhatsApp a programação, porque o espaço aqui no Instagram é muito pequenininho e não dá para colocar tudo, tem que ficar colocando em várias partes. Tá? Eu digo para colocar a programação e o conteúdo programático. Tá bom, gente? Mais uma pessoa que me chamou aqui, deixa eu ver quem é. Vocês me desculpem, mas eu me atrapalho um bocado. A Lúcia. Lúcia. As pessoas me julgam muito pela minha risada e pela minha conversa engraçada, julgamento. Sim, sim. Uma das piores coisas que existem de uma pessoa para outra é o julgamento, né, Lúcia? Porque o outro ele te julga porque ele te odeia, ele não gosta de você. Então se você começar a sorrir muito e aquele sujeito, aquela pessoa, por exemplo, é uma pessoa mal-humorada, ele não vai conseguir conviver com você com tanta facilidade assim, porque ele te inveja. É isso. Se quiserem, por favor, participar da live que eu farei amanhã, às 20 horas, no YouTube. Deixa eu ver, mais uma pessoa. Edna. Quando as pessoas querem viver a sua vida, eu não entendi o que você quer falar, Edna. Será que você falou alguma coisa antes e eu não vi? Quando as pessoas querem viver a sua vida. Na verdade, nós devemos viver a nossa vida e não exigir que ninguém mude nada nas suas próprias vidas. Se você quer conviver com uma pessoa, sabe, um relacionamento afetivo, por exemplo, profissional, não aceite as pessoas do jeito que elas são. Ou conviva com elas, ou as aceite e conviva com elas do jeito que elas são, ou você vai embora. Não adianta você querer mudar uma pessoa, nós precisamos aceitar as pessoas exatamente da forma como elas são, porque elas nasceram assim, e elas vão continuar existindo assim como você também não vai mudar. Tá bom? Pessoal, desligando aqui, muito obrigado a todos pela participação. Amanhã, se puderem estar presentes, será no YouTube às 20 horas. Tchau, gente. Até a próxima.